Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, dei entrada com uma representação no Ministério Público contra o secretário de Saúde, Marcos Pacheco, e o diretor do Hospital Macro-Regional de Coroatá, Francisco Brandão, para apurar o caso das mortes no Hospital de Coroatá por queda do oxigênio e poder instaurar o inquérito. O Ministério Público precisa ouvir o funcionário Daniel de Souza, que através de um relatório confirma a queda de oxigênio. Então, não se pode fechar os olhos para um relatório interno do hospital, de um funcionário que eles que colocaram, não é da época da gestão anterior, é um relatório interno, onde ele afirma que houve queda no oxigênio e com certeza isso que causou a morte de tantas pessoas no só dia, naquele horário no hospital. Ontem, a sessão teve o que falar. Eu já não estava mais na sessão, eu tinha um compromisso, deputado Antônio Pereira, eu não podia mais esperar. Queria ter esperado, mas não foi possível. O que eu tenho a dizer é somente que eu mantenho tudo aquilo que eu disse e não falo isso como de forma alguma, de constranger nenhum deputado dessa casa ou nenhum político. Eu apenas acho que se tem casos como esse, casos que eu acho tão graves, como a agiotagem no Maranhão. Ora, deputado Antônio Pereira, se eu peço ao governo, à base do governo, que apure com seriedade a questão da agiotagem no Maranhão, como é que eu não vou fazer isso dentro do meu próprio partido? Eu acho que os políticos precisam dar exemplos, e exemplos a gente dá dentro de casa. Infelizmente, deputado Roberto Costa, meu amigo de muitos anos, gosto do deputado Roberto Costa, ele tenta travar um embate com meu pai há muito tempo, só que ele não consegue. E eu lamento até por ele, porque ele tenta, acho que talvez para ver se ele cresça. Mas, enquanto meu pai não responde para ele, eu vou aqui responder e dizer que eu continuo com o meu posicionamento, respeito o deputado Roberto e também respeito quando ele diz que precisa ter a apuração dos fatos para que declaremos culpado. Só que eu acho que o Maranhão inteiro sabe quem é culpado e quem é inocente, num caso de agiotagem como esse. Não sou eu que estou dizendo, a pessoa está presa. Então, mas também respeito o ponto de vista do deputado Roberto Costa, não sabia que o prefeito Nixon era aliado do deputado Roberto Costa. Peço desculpas nesse sentido, mas continuo com o meu posicionamento, que o exemplo nós precisamos dar, deputado Raimundo Cotrim, dentro de casa. Como é que eu vou poder exigir do governo uma investigação séria e correta se dentro do meu partido existem casos como esse? Acho que o PMDB é um partido grande, deputado Edivaldo, um partido forte, que tem as maiores lideranças do Maranhão. Tem a governadora Rosiana Sarney, que saiu do mandato, mas eu acho que jamais vai sair da política, porque político que é político, ele não sai da política. E a governadora Rosiana, com certeza, não saiu da política. Tem o presidente Sarney, nós temos o ex-candidato a governador Lobão Filho, que está mais dentro da política, agora afastado do Senado, mas que vai voltar e vai voltar com força total. Temos o senador Lobão, temos grandes nomes no partido e a gente não pode simplesmente deixar de lado todo o PMDB por essas questões que, no meu ponto de vista, poderiam ser resolvidas internamente, sem a gente vir a público. Um minuto, senhor presidente. Expor os problemas partidários. Eu, ao contrário
do ponto de vista, e respeito muito o senador João Alberto, um homem que admiro, que leva esse partido há muitos anos no Maranhão, que tem toda a legitimidade para exercer o papel que exerce dentro do PMDB, mas acho que temos que olhar para os políticos, que temos que dar mais valor aos políticos internos, aos políticos do partido, olhar com mais cuidado, ouvir mais e não simplesmente não ouvir, porque isso vai fazer com que o partido caminhe numa autodestruição sem sentido. No meu ponto de vista, acho que o PMDB tem tudo para superar essas crises, tem tudo para lançar uma candidatura própria do PMDB à Prefeitura de São Luís, se unindo com os partidos de oposição, numa união com todos os partidos de oposição e o PMDB voltar mais forte do que nunca. Prova disso é o que o governador Flávio Dino tem feito com Edivaldo Holanda Júnior. O governador Flávio Dino não anda dando para o Edivaldo Holanda Júnior as condições que disse que ia dar. Não existe parceria nenhuma entre o governo do estado e a prefeitura de São Luís. O que existe é o governador Flávio Dino querendo dar a mão para todos os candidatos. E ele vai onde é Lisiane, ele vai onde é Edivaldo Júnior e agora colocou Luiz Fernando no PSDB. Então isso é união? O governador, o papel dele era de assumir um lado. Se eu estou com o Edivaldo Júnior, eu estou com o Edivaldo Júnior e não abro. É assim que faz um político correto. E não está indo de um lado e de outro, dizendo que vai ficar neutro em eleições municipais. Por isso que acho que o PMDB tem quadros excelentes para sair para uma candidatura em São Luís, porque o grupo de lá está completamente quebrado. Uma ajuda... Prova disso é a ajuda do Flávio Dino para o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda. 20 milhões parcelado em 6 meses, em 6 vezes. Como o deputado Edivaldo bem disse, que não dá nem para asfaltar a Vila Embratel. Então, eu acho que temos todas as chances de conquistar a prefeitura de São Luís, o PMDB sair com a força mais forte do que nunca da crise que atravessa, e isso é totalmente possível, todos têm problemas, mas grupo é grupo. Eu não acredito que grupo seja bando, eu acredito que grupo, na hora da dificuldade, se deem as mãos. E é isso que eu acho que vai acontecer no PMDB. Nós temos tido alguns problemas, mas na hora todos vão se unir, porque o prol de todos nós, a visão de todos nós é o bem do povo. Deputada, vamos encerrar 3 minutos a mais. É o bem do povo. Então, eu acredito que o PMDB sairá fortalecido mais do que nunca dessa crise e viremos com força total para 2016. Muito obrigada a todos.